Você já parou para pensar em uma coisa? Por que o ser mais perfeito já criado escolheu se rebelar? Ezequiel 28:15 nos diz algo impressionante sobre essa criatura. Ele era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade nele. A maioria das pessoas assume que Lúcifer sempre foi mau, que ele nasceu com trevas no coração. Mas a verdade escritural revela algo muito mais perturbador. Nesta jornada, vamos descobrir 3 coisas cruciais. Primeiro, veremos quem realmente era Lúcifer antes da queda e por que Deus o criou com tanta glória. Segundo, exploraremos o momento exato em que a perfeição começou a rachar, quando o primeiro pensamento de rebelião nasceu. Terceiro, examinaremos o que essa história antiga nos ensina sobre as batalhas que enfrentamos hoje dentro de nossos próprios corações. E quando você entender essa primeira camada, a história real começa. O céu não era apenas um lugar de paz, era um reino de ordem absoluta onde cada ser conhecia seu propósito. Os anjos não vagavam sem direção. Eles serviam com alegria, adoravam com intensidade e executavam a vontade divina com precisão perfeita. Não havia confusão, não havia dúvida, não havia escuridão. Cada corredor celestial brilhava com luz que nunca se apagava. Cada cântico ecoava em harmonia perfeita. A própria estrutura do céu refletia a natureza do Criador. Entre todos esses seres gloriosos, um se destacava. Seu nome era Lúcifer, que significa portador da luz. Ele não era apenas mais um anjo. As Escrituras revelam que ele era o querubim ungido para cobrir. Sua posição era única, seu acesso ao trono divino era incomparável. Quando ele se movia, era como se a própria luz ganhasse vida. Sua beleza não tinha rival entre todas as criaturas. Sua sabedoria excedia a de todos os outros anjos. Sua força era tremenda, sua influência vasta. Mas algo estava prestes a mudar. Algo que abalaria os próprios fundamentos da criação. A perfeição que parecia eterna estava à beira de uma rachadura que se transformaria em um abismo. Inscreva-se no canal para não perder o que vem a seguir, porque o que aconteceu depois mudou não apenas o céu, mas toda a história da humanidade. Lúcifer tinha tudo. Ele possuía a beleza que ofuscava as estrelas. Ele carregava a sabedoria que penetrava mistérios profundos. Ele desfrutava de proximidade com Deus que poucos conheciam. Então, por que isso não foi suficiente? Porque um ser tão abençoado escolheria o caminho da destruição? Essa pergunta nos assombra porque todos nós já sentimos aquela voz sussurrando que merecemos mais. Aquela sensação de que fomos feitos para algo maior do que nosso lugar atual. A verdade é que a rebelião de Lúcifer não começou com uma declaração de guerra. Começou com um pensamento pequeno, quase imperceptível. Um pensamento que parecia razoável, até justificável. E é exatamente assim que o orgulho sempre começa. Não com uma explosão, mas com um sussurro. Não com uma rebelião aberta, mas com uma pergunta silenciosa. Por que não eu? Por que não mais? Por que devo permanecer aqui quando posso ser mais? O que aconteceu depois foi inevitável. Quando você planta uma semente de orgulho, ela cresce. Quando você alimenta um pensamento de exaltação própria, ele se multiplica. Lúcifer não caiu em um momento. Ele caiu em estágios, e cada um levando ao próximo, cada um tornando o retorno mais difícil. E antes que percebesse, o portador da luz havia se tornado o príncipe das trevas. Capítulo 2. O anjo mais brilhante. Isaías 14:12 faz uma pergunta chocante. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Essa passagem não está apenas registrando um evento. Está expressando espanto absoluto. Imagine o impossível acontecendo.
Imagine a criatura mais gloriosa, mais privilegiada, mais próxima de Deus, escolhendo se afastar. Isso não faz sentido para a lógica humana, mas aconteceu. Lúcifer era chamado de querubim ungido. Essa palavra ungido é crucial. Significa que ele foi especialmente separado, especialmente preparado, especialmente posicionado para um propósito divino. Ele não era um anjo comum cumprindo tarefas rotineiras. Ele estava no Monte Santo de Deus. Ele andava entre pedras de fogo. Sua função era única na hierarquia celestial. Ezequiel 28 nos dá mais detalhes. Toda pedra preciosa era a sua cobertura: sardônio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Imagine a glória visual. Imagine a magnificência. Lúcifer era uma obra-prima viva, um testemunho do poder criativo de Deus. Cada aspecto de seu ser refletia a perfeição divina. Sua sabedoria era completa. Isso significa que ele entendia profundamente os mistérios da criação. Ele conhecia a estrutura do universo. Ele compreendia os propósitos eternos de Deus. Não havia ignorância em Lúcifer. Sua rebelião não veio de falta de conhecimento. Veio de algo muito mais perigoso. Veio de conhecimento usado de forma errada. Veio de sabedoria distorcida pelo orgulho. Sua beleza era perfeita. Não havia defeito em sua aparência. Não havia imperfeição em sua forma. Ele era o padrão de excelência estética. Quando outros anjos o viam, eles viam perfeição. E talvez tenha sido exatamente isso que plantou a primeira semente de destruição. Quando você é constantemente admirado, quando você é perpetuamente exaltado, quando todos ao seu redor reconhecem sua superioridade, um pensamento perigoso pode nascer. O pensamento de que talvez você seja, de fato, superior. Lúcifer liderava a adoração celestial. Alguns estudiosos acreditam que ele tinha um papel especial na música e louvor diante do trono. Sua voz, se ele cantava, teria sido gloriosa. Sua presença teria adicionado brilho às celebrações celestiais. Ele estava no centro da adoração, mas algo mudou. Lentamente, imperceptivelmente, o foco dessa adoração começou a se deslocar em seu coração. Curta este vídeo se você está começando a entender por que essa história é tão importante para nós hoje. Porque todos nós enfrentamos a mesma tentação que Lúcifer enfrentou. A tentação de tomar o que Deus nos deu e usá-lo para nossa própria glória em vez da dele. A música que deveria glorificar a Deus começou a glorificar o músico. A beleza que deveria apontar para o Criador começou a apontar para a criatura. A sabedoria que deveria servir ao propósito divino começou a servir à ambição pessoal. E quando isso acontece, quando o que foi dado como presente se torna ferramenta de orgulho, a queda é inevitável. Não é uma questão de se, mas quando. Os outros anjos olhavam para Lúcifer com respeito. Mas será que esse respeito começou a se parecer com adoração? Será que a admiração cruzou uma linha perigosa? E será que Lúcifer começou a gostar disso um pouco demais? Essas são perguntas que as Escrituras nos levam a considerar, porque o orgulho não precisa de muito para crescer. Ele precisa apenas de uma pequena abertura, uma pequena permissão, um pequeno "talvez eu mereça isso". Capítulo 3. A primeira dúvida. Existe um momento em toda a queda onde tudo poderia ter sido diferente. Um momento onde a escolha ainda estava clara. Um momento onde o caminho de volta ainda estava aberto. Para Lúcifer, esse momento veio quando o primeiro pensamento de igualdade com Deus entrou em sua mente. Isaías 14, 13 a 14, registra 5 declarações fatais. Eu subirei ao céu. Eu exaltarei o meu trono. Eu me assentarei no monte da congregação.
Eu subirei acima das alturas das nuvens. Eu serei semelhante ao Altíssimo. E 5 declarações de eu. 5 afirmações de vontade própria contra a vontade divina. 5 degraus descendo para a destruição. Cada uma dessas declarações revela não apenas ambição, mas uma inversão fundamental de ordem. Lúcifer não estava apenas querendo mais responsabilidade. Ele estava querendo o lugar de Deus. Ele não estava buscando servir melhor. Ele estava buscando ser servido. O que causa esse pensamento em um ser perfeito? Como a dúvida entra em uma mente sem pecado? A resposta está na natureza do livre-arbítrio. Deus criou seres com capacidade de escolha genuína. Anjos não eram robôs programados para obedecer. Eles eram seres pessoais com vontade real. E com vontade real, vem a possibilidade real de escolher contra Deus. Essa possibilidade é necessária para que o amor e a lealdade sejam autênticos. Lúcifer começou a comparar. Ele olhou para sua glória e para a glória de Deus. Ele mediu sua sabedoria contra a sabedoria divina. Ele avaliou sua posição e desejou a posição suprema. A comparação é sempre o primeiro passo para o descontentamento. Quando você para de ser grato pelo que tem e começa a cobiçar o que não tem, você abre a porta para a destruição. Ele começou a questionar: por que Deus deve estar acima? Por que eu não posso governar também? Por que devo submeter minha vontade? Essas perguntas parecem razoáveis na superfície, mas elas revelam uma incompreensão fundamental da realidade. Deus não é supremo porque tomou poder. Ele é supremo porque Ele é a fonte de toda existência. Questionar isso não é buscar justiça, é negar a realidade. A dúvida cresceu em segredo primeiro. Lúcifer não anunciou imediatamente sua rebelião. Ele guardou esses pensamentos, alimentou-os, permitiu que eles crescessem, e quanto mais ele pensava sobre eles, mais razoáveis eles pareciam. Quanto mais ele contemplava sua própria glória, mais ele sentia que merecia mais. O orgulho é assim. Ele se alimenta de si mesmo, cresce em isolamento e distorce a percepção. Comente abaixo qual parte dessa história mais impacta você. Porque o que estamos descobrindo não é apenas história antiga. É um padrão que se repete em cada coração humano. A tentação de exaltar a si mesmo, de questionar a autoridade de Deus, de acreditar que sabemos melhor, está em todos nós. Lúcifer enfrentou uma escolha. Ele poderia rejeitar esses pensamentos, expô-los à luz, trazê-los diante de Deus em humildade. Ou ele poderia nutri-los, escondê-los, permitir que crescessem no escuro. Ele escolheu o segundo caminho. E essa escolha selou seu destino. Não porque Deus o abandonou, mas porque ele abandonou a verdade. Não porque Deus retirou sua graça, mas porque Lúcifer rejeitou essa graça. A tragédia de Lúcifer não é que ele foi forçado a cair. A tragédia é que ele escolheu cair. Ele tinha tudo o que qualquer criatura poderia desejar. Mas ele queria a única coisa que não poderia ter. Ele queria ser Deus. E nessa busca impossível, ele perdeu tudo o que tinha. Essa é a natureza do pecado. Ele promete mais, mas entrega menos. Ele oferece liberdade, mas traz escravidão. Ele sussurra de glória, mas resulta em vergonha. Capítulo 4. A conspiração celestial. Lúcifer não agiu sozinho. Apocalipse 12:4 revela algo chocante. Sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e as lançou para a terra. 1/3 dos anjos. Imagine o número. Imagine a escala dessa rebelião. Isso não foi um anjo perturbado agindo impulsivamente. Foi uma conspiração organizada, uma rebelião planejada, uma insurreição coordenada. Como Lúcifer convenceu tantos a segui-lo? Que argumentos ele usou?
Que promessas ele fez? As Escrituras não detalham completamente suas táticas, mas podemos inferir dos padrões que vemos. Ele provavelmente apelou para o orgulho deles. Ele sugeriu que eles mereciam mais honra, mais autoridade, mais reconhecimento. Ele pintou Deus como controlador, limitante, injusto. Ele ofereceu liberdade da submissão, autonomia do serviço, independência da obediência. A propaganda de Lúcifer foi eficaz porque continha elementos de verdade distorcida. É verdade que os anjos eram gloriosos. É verdade que eles tinham capacidades tremendas. É verdade que eles serviam a Deus. Mas Lúcifer distorceu essas verdades. Ele transformou a glória em direito. Ele transformou capacidade em reivindicação. Ele transformou serviço em escravidão. Essa é a natureza da mentira eficaz. Ela começa com verdade e a torce. Ele trabalhou nas sombras primeiro. Conversas privadas, sussurros cuidadosos, perguntas plantadas estrategicamente. Ele identificou anjos insatisfeitos, aqueles que talvez sentissem que suas habilidades não eram plenamente utilizadas. Ele nutriu ressentimentos, alimentou ambições, cultivou dúvidas. E lentamente, imperceptivelmente, ele construiu uma coalizão. Quando tinha seguidores suficientes, quando tinha poder suficiente, quando pensava ter chance suficiente de vitória, Lúcifer agiu. A rebelião que crescera em segredo explodiu em guerra aberta. O céu, que nunca conhecera conflito, de repente foi rasgado por batalha. Anjos que haviam adorado juntos agora lutavam uns contra os outros. A harmonia perfeita se despedaçou em caos. Mas nem todos os anjos foram seduzidos. 2/3 permaneceram fiéis. Eles não foram ingênuos. Eles ouviram os mesmos argumentos. Eles enfrentaram as mesmas tentações. Mas eles fizeram uma escolha diferente. Eles escolheram confiar em Deus em vez de questionar. Eles escolheram humildade em vez de orgulho. Eles escolheram lealdade em vez de rebelião. Entre os anjos fiéis, um se destacou. Miguel, cujo nome significa "quem é como Deus". Esse nome por si só era uma refutação da rebelião de Lúcifer. Enquanto Lúcifer proclamava "eu serei como o Altíssimo", Miguel proclamava através de seu nome "quem é como Deus", reconhecendo que ninguém é. Miguel se tornou o campeão das forças leais, o líder da resistência contra a insurreição. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender essa história. Porque o que estamos vendo não é apenas batalha entre anjos. É a batalha entre duas filosofias fundamentais. A filosofia do orgulho versus a filosofia da humildade. A filosofia da autonomia versus a filosofia da submissão. A filosofia do eu versus a filosofia da adoração. Judas 1:9 nos dá um vislumbre do conflito. Mesmo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Isso revela algo importante sobre o caráter de Miguel e dos anjos fiéis. Eles não lutavam por ódio ou vingança. Eles lutavam por princípio, por lealdade, por justiça. Eles reconheciam a autoridade de Deus, mesmo em meio ao conflito. A guerra celestial não foi longa, mas foi intensa. Apocalipse 12:7-8 descreve: houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. O resultado foi decisivo. A rebelião foi esmagada. O poder de Lúcifer, por mais impressionante que fosse, não poderia se comparar ao poder de Deus operando através de seus anjos fiéis. Capítulo 5. A Guerra Invisível. O que realmente aconteceu naquela guerra? Como anjos lutam? Não com espadas físicas ou armas materiais. A batalha era de natureza espiritual.
travada com poder que não podemos compreender completamente. Luz contra luz que escolhera se tornar trevas, verdade contra mentira, ordem contra caos. A própria estrutura do céu tremeu com o conflito. Lúcifer liderou suas forças com toda a habilidade que possuía. Ele era brilhante estrategista, comandante poderoso, guerreiro formidável. Mas ele lutava contra a verdade fundamental da realidade. Ele lutava contra o Criador, a fonte de todo o poder. Ele lutava uma batalha que não podia vencer. Mas o orgulho o cegara para essa impossibilidade. Ele realmente acreditava que poderia prevalecer. Os anjos rebeldes lutaram ferozmente. Eles haviam apostado tudo nessa insurreição. Não havia plano de retirada. Não havia negociação possível. Era vitória total ou derrota completa. E quando ficou claro que a derrota estava chegando, o desespero os consumiu. A realidade do que haviam feito, do que haviam perdido, começou a penetrar. Mas era tarde demais. Miguel e suas forças pressionaram o ataque. Não com crueldade, mas com determinação justa. Eles estavam defendendo a santidade do céu e protegendo a ordem da criação, preservando a glória de Deus. Cada golpe que desferiam era um golpe pela verdade. Cada avanço que faziam era um avanço da justiça. Eles não lutavam por ambição pessoal. Eles lutavam por causa maior que eles mesmos. A virada decisiva veio quando ficou claro que o próprio poder de Deus estava com os anjos fiéis. Lúcifer não estava apenas lutando contra Miguel. Ele estava lutando contra o Altíssimo. E nessa batalha não havia dúvida sobre o resultado. O Criador sempre prevalece sobre a criatura. A verdade sempre supera a mentira. A luz sempre dispersa as trevas. Lucas 10, 18. Registra as palavras de Jesus. Eu via Satanás, como raio, cair do céu. Essa imagem é vívida, não uma descida lenta e digna, uma queda súbita, catastrófica, irreversível, como um raio riscando o céu e se espatifando no chão. A glória de Lúcifer se extinguindo em um instante, o portador da luz se tornando o príncipe das trevas. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum episódio, porque o que vem depois é ainda mais surpreendente. O que aconteceu com esses anjos caídos? Para onde foram? E o mais importante, o que isso significa para nós? A derrota foi total. Apocalipse 12:8 é claro. Não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Eles foram expulsos, banidos, lançados fora. O céu foi purificado de sua presença. A rebelião foi esmagada. Mas a guerra não terminou completamente. Ela apenas mudou de localização. O que começou no céu continuaria na terra. A batalha que Lúcifer perdeu no reino celestial, ele tentaria vencer no reino humano. Esse é o pano de fundo de tudo o que acontece em nossa realidade. Cada tentação que enfrentamos e cada ataque espiritual que sofremos, cada batalha que travamos está conectada a essa guerra antiga. Lúcifer, agora chamado Satanás, o adversário, e Diabo, o acusador, não desistiu de seu objetivo. Se ele não pode ser como Deus, ele destruirá o que Deus ama. Se ele não pode governar o céu, ele tentará dominar a terra. Se ele não pode ter adoração legítima, ele aceitará a adoração enganada. Capítulo 6. O confronto final. O momento da derrota final de Lúcifer foi catastrófico. Isaías 14:15 declara: Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. A distância entre sua antiga glória e sua nova realidade era infinita. De estar no Monte Santo de Deus a ser lançado no abismo mais profundo. De liderar a adoração a ser objeto de julgamento. De portador de luz a príncipe das trevas. Miguel confrontou Lúcifer diretamente. Não com arrogância, mas com autoridade. Não com ódio,
mas com justiça. A diferença entre esses dois grandes anjos era clara. Miguel usava seu poder para servir a Deus. Lúcifer usara seu poder para servir a si mesmo. Miguel permanecia humilde, apesar de sua força. Lúcifer se tornara orgulhoso por causa de sua beleza. Miguel lutava por causa maior. Lúcifer lutava por ambição pessoal. O poder que emanava de Miguel não era dele próprio. Era o poder de Deus operando através de um servo fiel. E contra esse poder, Lúcifer não tinha defesa. Toda sua glória, toda sua força, toda sua sabedoria eram nada comparadas ao poder do Criador. A criatura não pode derrotar o Criador. A luz criada não pode superar a luz que é a fonte de toda iluminação. Lúcifer fez uma última tentativa. Ele reuniu toda a energia que restava, todo o poder que ainda possuía e toda a força que conseguia convocar. Ele lançou um ataque final contra Miguel e as forças celestiais. Por um momento, o céu brilhou com intensidade cegante. Por um momento, pareceu que o próprio tecido da realidade poderia se rasgar. Por um momento, tudo ficou suspenso. Então, Miguel ergueu sua espada. Não uma arma física, mas uma manifestação do poder e autoridade divina. A luz que emanava dela era pura, imaculada, irresistível. Era a luz da verdade que desfaz toda mentira. A luz da justiça, que expõe todo erro. A luz da santidade, que não pode coexistir com rebelião. E quando essa luz tocou Lúcifer, sua derrota foi selada. Ele caiu, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Não apenas do céu, mas da graça. Não apenas de sua posição, mas de sua própria natureza. O que era belo se tornou horrível. O que era glorioso se tornou vergonhoso. O que era radiante se tornou sombrio. A transformação foi completa e irreversível. Os anjos rebeldes que o seguiam viram seu líder derrotado, viram sua causa perdida, viram suas esperanças despedaçadas, e eles também caíram. Apocalipse 12:9 descreve: foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Curta este vídeo se você está começando a entender a magnitude do que aconteceu. Porque essa não foi apenas uma batalha entre anjos. Foi uma tentativa de usurpação cósmica. Foi uma rebelião contra a própria ordem da criação. E seu fracasso estabeleceu uma verdade que nunca mudará. Deus é supremo. E nenhuma criatura pode mudar isso. A expulsão foi rápida e definitiva. Não houve período de graça. Ari não houve segunda chance. Não houve oportunidade de arrependimento. Por quê? Porque os anjos, diferentemente dos humanos, fazem escolhas com conhecimento completo. Eles não pecam por ignorância ou fraqueza. Eles pecam por rebelião deliberada. E quando um ser com conhecimento completo escolhe o mal, não há base para a misericórdia. Jesus estava lá quando aconteceu. Ele testemunhou a queda. Ele viu o portador da luz se tornar o príncipe das trevas. E mais tarde, quando ministrava na terra, ele advertiria seus discípulos sobre esse inimigo. Ele revelaria as táticas de Satanás. Ele exporia suas mentiras. Porque Jesus sabia que a guerra que começou no céu continuaria na terra, e seus seguidores precisariam estar preparados. Capítulo 7. A queda sem retorno. O destino de Lúcifer foi selado no momento de sua expulsão. Mateus 25:41 revela que Deus preparou o fogo eterno para o diabo e seus anjos. Esse não era o plano original. O inferno não foi criado para humanos. Foi criado especificamente para Satanás e os anjos que se rebelaram com ele. Mas quando humanos escolhem seguir o caminho de Satanás em vez do caminho de Deus, eles compartilham seu destino. Lúcifer não foi sozinho para as trevas.
1/3 dos anjos celestiais caiu com ele. Imagine o número. Se há milhões ou bilhões de anjos, 1/3 representa uma multidão vasta. Todos eles foram transformados. Todos eles perderam sua glória. Todos eles foram lançados nas trevas. E todos eles se tornaram o que chamamos de demônios, espíritos malignos, que agora servem a Satanás. O que aconteceu com eles após a queda? Eles não desapareceram. Eles não foram aniquilados. Eles continuam a existir, mas em estado de rebelião permanente e julgamento pendente. 2 de Pedro 2,4 nos diz: Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Cadeias da escuridão. Que imagem poderosa! Eles estão presos, não por correntes físicas, mas por sua própria escolha. Eles escolheram as trevas, e agora estão confinados nelas. Eles escolheram a rebelião, e agora estão presos em suas consequências. Eles rejeitaram a luz, e agora vagam na escuridão. A punição se encaixa perfeitamente no crime, mas há algo ainda mais trágico. Eles sabem qual será seu fim. Tiago 2,19 revela: até os demônios creem e tremem. Eles conhecem a verdade sobre Deus. Eles sabem que Deus é supremo. Eles sabem que o julgamento final está chegando. Mas eles continuam em rebelião de qualquer forma. Por quê? Porque o orgulho é tão destrutivo que prefere destruição a arrependimento. Prefere condenação a submissão. Lúcifer se tornou Satanás, o adversário. Ele se tornou o inimigo de tudo o que é bom, tudo o que é santo, tudo o que é divino. Mas especialmente, ele se tornou inimigo dos seres humanos. Por quê? Porque humanos são criados à imagem de Deus. Porque humanos podem receber o que Satanás perdeu, um relacionamento com Deus. Porque humanos podem ser redimidos, enquanto anjos caídos não podem. Comente abaixo se você está percebendo como essa história antiga explica tanto do que vemos em nosso mundo hoje. A batalha entre bem e mal, a tentação constante, os ataques contra a fé. Tudo isso está enraizado na guerra que começou no céu e continua na terra. O que Lúcifer perdeu nunca pode ser recuperado. Sua beleza se foi. Sua posição no céu foi dada a outro. Seu acesso ao trono divino foi cortado. Sua glória foi transformada em vergonha. Seu nome se tornou sinônimo de mal. E tudo isso porque ele escolheu o orgulho em vez da humildade. Ele escolheu exaltação própria em vez de adoração. Ele escolheu ser servido em vez de servir. A ironia é amarga. Lúcifer queria ser como Deus, mas ao buscar igualdade com Deus, ele se tornou o oposto de Deus. Deus é amor. Satanás é ódio. Deus é verdade. Satanás é mentira. Deus é vida. Satanás é morte. Deus cria. Satanás destrói. A busca de Lúcifer por elevação resultou em degradação máxima. Sua tentativa de subir resultou em queda catastrófica. Capítulo 8. O Reino das Trevas. Onde exatamente Satanás e seus demônios foram lançados? As Escrituras usam vários termos: inferno, abismo, tártaro, trevas exteriores. Esses termos descrevem não necessariamente lugares diferentes, mas aspectos diferentes da mesma realidade horrível. É um reino de separação de Deus, de ausência de luz, de tormento constante. Judas 1,6 acrescenta outro detalhe. Os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou debaixo da escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Eles deixaram sua própria habitação, o céu, e agora estão confinados em prisões eternas. Não prisões físicas, mas prisões espirituais. Prisões de sua própria criação. Mas aqui está algo importante. Embora seu destino final esteja selado, Satanás e seus demônios
ainda têm certa liberdade de ação agora. Eles não estão totalmente confinados ainda. 1 Pedro 5,8 adverte: o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está ativo, móvel, perigoso. Satanás estabeleceu um reino de trevas. Efésios 6,12 revela sua estrutura. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Há hierarquia entre os demônios. Há organização. Há estratégia. Esse reino tem um propósito: destruir a obra de Deus. Satanás não pode atacar Deus diretamente. Então, ele ataca o que Deus ama, a humanidade. Ele não pode destronar Deus. Então, ele tenta fazer com que humanos se rebelem contra Deus. Ele não pode vencer a guerra cósmica. Então, ele tenta vencer batalhas individuais em corações humanos. Suas táticas são antigas, mas eficazes. Ele mente. João 8,44 diz que ele é o pai da mentira. Ele engana. Apocalipse 12,9 o chama de enganador de todo o mundo. Ele acusa. Apocalipse 12,10 o identifica como acusador dos nossos irmãos. Ele tenta. Mateus 4 descreve como ele tentou o próprio Jesus. Ele ataca. Jó 1 mostra como ele pode trazer calamidade física. Mas há limites ao seu poder. Ele não é onipresente. Não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não é onisciente. Não sabe todas as coisas. Ele não é onipotente. Não tem poder ilimitado. Ele é uma criatura, não o Criador. E embora seja poderoso, seu poder é nada comparado ao de Deus. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas entendam quem é nosso inimigo e como ele opera. Porque conhecimento é poder. Quando você sabe as táticas do inimigo, pode se defender melhor. Quando você entende sua natureza, você não superestima nem subestima sua ameaça. O reino de Satanás é temporário. Apocalipse 20:10 revela seu fim. O diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Tormento eterno aguarda. Não aniquilação, mas punição consciente que nunca termina. Isso pode parecer severo, mas é perfeitamente justo. Satanás teve conhecimento completo. Ele fez escolha deliberada. Ele teve oportunidades incontáveis de se arrepender. E ele escolheu rebelião persistente. Enquanto isso, ele trabalha incansavelmente para levar o maior número possível com ele. Ele sabe que seu tempo é curto. Apocalipse 12:12 adverte: o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Urgência desesperada marca suas ações. Fúria impotente alimenta seus ataques. E determinação maligna dirige sua estratégia. Capítulo 9. O plano de vingança. Satanás não pode derrotar Deus. Então qual é seu plano? Se ele não pode vencer a guerra, ele tentará causar o máximo de dano possível. Se ele não pode ter o céu, ele tentará encher o inferno. Se ele não pode destruir Deus, ele destruirá o que Deus ama. E o que Deus ama mais do que qualquer outra parte da criação: a humanidade. Gênesis 3 registra a primeira batalha dessa guerra na Terra. Satanás entra no jardim do Éden. Ele assume a forma de uma serpente. E ele faz com Eva exatamente o que fez com 1/3 dos anjos. Ele planta dúvida, alimenta orgulho, promete exaltação. Sereis como Deus, ele sussurra. A mesma mentira que o destruiu, ele agora usa para destruir humanos. E funcionou. Adão e Eva caíram. O pecado entrou no mundo. A morte veio através do pecado. A criação foi amaldiçoada. E Satanás provou que sua influência se estendia além do reino angelical. Ele podia corromper humanos também. Ele podia destruir o que Deus havia feito e declarado muito bom.
Ele podia transformar o paraíso em campo de batalha. Mas Satanás cometeu um erro fatal. Ao trazer a queda, ele também ativou o plano de redenção. Gênesis 3,15 contém a primeira promessa de um Salvador. A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Satanás feriria seu calcanhar, mas Cristo o destruiria completamente. O que Satanás pensou ser sua vitória foi, na verdade, o começo de sua derrota definitiva. Desde então, toda a história se tornou o campo de batalha dessa guerra. Satanás trabalha para cegar mentes. 2 Coríntios 4,4 diz: O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Ele estabelece sistemas de mal. 1 João 5,19 declara: O mundo inteiro está no maligno. Ele inspira falsos ensinos. 1 Timóteo 4:1 adverte sobre doutrinas de demônios. Ele persegue a igreja. Apocalipse 2,10 menciona que o diabo lançará alguns na prisão. Mas Deus não está ocioso. Para cada ataque satânico, a provisão divina. Para cada mentira, a verdade. Para cada tentação, a escape. Para cada acusação, a justificação. Para cada ataque, a proteção. Satanás é poderoso, mas Deus é todo-poderoso. Satanás pode fazer muito, mas Deus pode fazer infinitamente mais. A batalha mais intensa é pela alma humana individual. Satanás quer que você desista, se desespere, se renda. Deus quer que você confie, persevere, vença. Satanás sussurra que você é indigno. Deus declara que você é amado. Satanás aponta para seus fracassos. Deus aponta para a cruz. Satanás oferece prazer temporário. Deus oferece alegria eterna. Inscreva-se neste canal para não perder as verdades que podem mudar sua vida. Porque o que você está aprendendo não é apenas informação teológica. É inteligência de batalha. É conhecimento que pode salvar sua alma. É verdade que pode libertá-lo. A estratégia de Satanás é sutil. Ele não aparece com chifres vermelhos e tridente. Ele vem como anjo de luz. 2 Coríntios 11,14 nos adverte. Ele faz o mal parecer bom. Ele chama o pecado de liberdade. Ele nomeia a rebelião como independência. Ele transforma a escravidão em escolha. E muitos caem porque não reconhecem o inimigo disfarçado de amigo. Mas nós não precisamos cair. Tiago 4,7 dá a fórmula vencedora. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeiro, submissão a Deus. Então, resistência a Satanás. A ordem importa. Você não pode resistir efetivamente ao diabo sem primeiro estar submetido a Deus. Mas quando você está em relacionamento correto com Deus, Satanás deve fugir. Ele não tem escolha. Ele não tem poder sobre aqueles que pertencem a Cristo. Capítulo 10. A verdade sobre o orgulho. Por que toda essa história importa para nós hoje? Porque o mesmo pecado que destruiu Lúcifer está vivo em cada coração humano. O orgulho é universal, é democrático, não discrimina. Rico ou pobre, educado ou não, religioso ou secular, todos enfrentamos a tentação do orgulho. Provérbios 16:18 adverte: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Essa não é apenas uma observação, é uma lei espiritual. O orgulho sempre leva à destruição. Pode levar tempo, pode parecer que está funcionando temporariamente, mas o fim é sempre o mesmo. A queda é inevitável. O que exatamente é orgulho? Não é apenas confiança em suas habilidades, não é reconhecer seus dons, não é ter autoestima saudável. Orgulho é a atitude do coração que diz: eu não preciso de Deus. É a crença de que você é autossuficiente, autônomo, autocriado. É tomar o que Deus lhe deu e agir como se você o tivesse conquistado por si mesmo. O orgulho vem em muitas formas. Orgulho intelectual diz: eu sei melhor. Orgulho moral diz: eu sou melhor.
Orgulho espiritual diz: eu sou mais santo. Orgulho de realizações diz: eu fiz isso. Cada forma é igualmente destrutiva. Cada uma separa você de Deus. Cada uma o coloca no caminho de Lúcifer. A cura para o orgulho é humildade. Não falsa humildade que se deprecia, mas humildade verdadeira que vê a si mesmo com exatidão. Você é valioso porque Deus o criou. Você é capaz porque Deus o dotou. Você é bem-sucedido porque Deus o capacitou. Quando você vê tudo como dom de Deus, gratidão substitui orgulho. Adoração substitui autoexaltação. Jesus é o modelo perfeito. Filipenses 2, 5-8 descreve sua humildade. Ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Compare isso com Lúcifer. Lúcifer, sendo criatura, tentou se exaltar para ser igual a Deus. Jesus, sendo Deus, se humilhou para se tornar criatura. Lúcifer buscou glória própria e perdeu tudo. Jesus buscou glória do Pai e ganhou nome acima de todo nome. Curta este vídeo se você está sendo impactado por essas verdades. Porque reconhecer a gravidade do orgulho é o primeiro passo para vencê-lo. Enquanto você minimiza o perigo, você permanece vulnerável. Quando você vê claramente o que ele realmente é, você pode começar a lutar contra ele. Como você sabe se o orgulho está crescendo em você? Você fica defensivo quando criticado? Você se compara constantemente com outros? Você ressente quando outros são elogiados? Você acha difícil admitir quando está errado? Você sente que merece mais reconhecimento? Você luta com inveja? Esses são sintomas de orgulho tomando raiz. A batalha contra o orgulho é diária. Não é algo que você vence uma vez e pronto. É algo que você deve vigiar constantemente. Paulo advertiu em 1 Coríntios 10, 12. Aquele que cuida estar em pé, olhe e não caia. O momento em que você pensa que venceu o orgulho, você já caiu nele. A humildade genuína reconhece necessidade constante de graça. Capítulo 11. O preço da rebelião. Lúcifer pagou um preço terrível por sua rebelião. Ele perdeu sua posição, sua glória, seu acesso a Deus, seu propósito, sua paz. Ele trocou a luz pelas trevas, a alegria pelo tormento, a vida pela morte. E o que ele ganhou? Nada. Absolutamente nada de valor permanente. Ele ganhou apenas destruição, miséria e condenação eterna. A história de Lúcifer é um aviso cósmico. É Deus dizendo à criação inteira: vejam o que a rebelião produz. Vejam para onde o orgulho leva. Vejam o custo de rejeitar minha vontade. Não é uma história para nos assustar, mas para nos alertar. Não é para nos aterrorizar, mas para nos ensinar. Quando humanos seguem o caminho de Lúcifer, eles pagam preço similar. Talvez não tão dramaticamente, e talvez não tão visivelmente, mas certamente. Romanos 6,23 declara: o salário do pecado é a morte. Essa morte é física, mas também espiritual. É separação de Deus, que é a fonte de toda a vida, todo o amor, toda a alegria, todo o bem. Mas aqui está a diferença gloriosa entre humanos e anjos caídos. Para humanos, a redenção disponível. Hebreus 2,16 explica: porque na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Jesus veio para salvar humanos, não anjos caídos. Por quê? Porque anjos pecaram com pleno conhecimento. Humanos pecam em parte por ignorância, fraqueza e influência externa. Isso significa que não importa o quão longe você caiu, não importa o quão profundamente você pecou, não importa quanto você se rebelou. Enquanto você está vivo, há esperança. Enquanto há fôlego em seus pulmões, e há oportunidade de arrependimento. Enquanto você pode ouvir essas palavras, você pode voltar para Deus.
O arrependimento é o oposto do caminho de Lúcifer. Lúcifer se exaltou. Arrependimento se humilha. Lúcifer recusou submissão. Arrependimento abraça obediência. Lúcifer seguiu seu próprio caminho. Arrependimento retorna ao caminho de Deus. Lúcifer disse: eu farei. Arrependimento diz: seja feita a tua vontade. Atos 3:19. Convida: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Não importa o que você fez. Não importa quanto tempo você esteve em rebelião. Não importa quão profundo você caiu. Deus pode apagar seus pecados. Deus pode restaurar sua alma. Deus pode trazer você de volta. Comente: eu preciso dessa redenção, se você está sentindo o chamado de Deus em seu coração agora. Porque talvez todo esse estudo sobre a queda de Lúcifer foi projetado para este momento, para você perceber que está no mesmo caminho e escolher direção diferente, para você ver o destino da rebelião e escolher submissão, para você reconhecer a armadilha do orgulho e escolher humildade. A graça de Deus é maior que seu pecado. Romanos 5:20 promete: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Você não pode pecar além do alcance do amor de Deus. Você não pode cair mais fundo do que os braços de Deus podem alcançar. Você não pode se distanciar tanto que a voz de Deus não possa chamar você de volta. Mas há urgência. 2 Coríntios 6:2 adverte: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Você não está garantido amanhã. Você tem apenas hoje, apenas agora, apenas este momento. E neste momento, e Deus está oferecendo perdão completo, restauração total e vida eterna. A pergunta é: você vai aceitar? Capítulo 12. A lição eterna. O que aprendemos dessa história antiga? Várias lições vitais emergem. Primeira, o orgulho é destrutivo. Destrói relacionamentos, destrói vidas, destrói almas. Segunda, nenhuma criatura pode ser igual a Deus. Tentar é loucura. Terceira, as escolhas têm consequências. Lúcifer escolheu rebelião e colheu destruição. Quarta, Deus é justo. Ele defende sua glória, protege sua verdade, mantém sua ordem. Mas também aprendemos sobre a graça de Deus. Ele não tinha que providenciar redenção para humanos. Ele poderia ter nos tratado como tratou os anjos caídos, julgamento imediato, sem possibilidade de salvação. Mas ele não fez isso. Ele enviou seu filho. Ele pagou o preço. Ele abriu o caminho de volta. A batalha entre bem e mal continua, mas o resultado já está determinado. Apocalipse 20 descreve o fim de Satanás. Ele será lançado no lago de fogo. Ele será atormentado para sempre. Sua rebelião terminará em derrota completa. E aqueles que escolheram segui-lo compartilharão seu destino. Mas para aqueles que escolhem seguir a Cristo, há futuro glorioso. Apocalipse 21 descreve novos céus e nova terra. Apocalipse 22 promete rio de água da vida, árvore da vida. Não haverá mais maldição. Deus habitará com seu povo. Toda lágrima será enxugada. Toda dor cessará. Toda morte será vencida. Você está no caminho de Lúcifer ou no caminho de Cristo? Você está escolhendo orgulho ou humildade? Você está seguindo sua própria vontade ou a vontade de Deus? Essas perguntas determinam seu destino eterno. Não são teóricas, não são acadêmicas. São questões de vida e morte, céu e inferno, bênção e maldição. A história de Lúcifer nos mostra que é possível ter tudo e perder tudo. É possível começar em glória e terminar em trevas. É possível ser criado para adoração e escolher rebelião. Mas também nos mostra que Deus é soberano, que o mal não vence, que a justiça prevalece, que a verdade sempre supera a mentira.
Então, onde você está hoje? Você reconhece o orgulho crescendo em seu coração? Você vê a tentação de se exaltar, de viver independentemente de Deus, de seguir seu próprio caminho? Se sim, há ainda tempo para escolher diferente. Há ainda tempo para se humilhar. Há ainda tempo para voltar. 1 João 1,9 promete: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse seu orgulho, confesse sua rebelião e confesse sua tentativa de viver sem Deus, e Ele perdoará, Ele limpará, Ele restaurará. A diferença entre Lúcifer e você é esta: para ele não há redenção, mas para você há. Ele fez escolha irreversível. Sua escolha ainda pode ser mudada. Ele está em trevas eternas. Você pode entrar em luz eterna. Ele perdeu tudo. Você pode ganhar tudo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem, porque talvez Deus queira usar você para alcançar alguém no caminho de destruição. Talvez suas palavras, seu testemunho, seu compartilhamento seja exatamente o que alguém precisa para fazer a escolha certa. A guerra que começou no céu continua. Mas você não precisa ser vítima. Você pode ser vitorioso. Através de Cristo, você pode resistir ao diabo. Através da verdade, você pode rejeitar mentiras. Através da humildade, você pode vencer o orgulho. Através da fé, você pode superar o mundo. A história de Lúcifer terminou em tragédia, mas sua história não precisa terminar assim. Sua história pode terminar em triunfo, em glória, em vida eterna na presença de Deus. A escolha é sua. O tempo é agora. E Deus está esperando sua resposta. Que Deus te abençoe. Que Ele te guarde do orgulho, que Ele te encha de humildade, que Ele te mantenha fiel e que quando esta vida terminar, você ouça as palavras mais gloriosas que qualquer alma pode ouvir. Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Essa é a promessa, essa é a esperança, essa é a razão pela qual a história de Lúcifer importa. Não para nos aterrorizar, mas para nos ensinar, não para nos condenar, mas para nos salvar.